caminho para o mundo, a sedução permanente da aventura, a rota fascinante do desconhecido. Houve um plano, um querer consciente e positivo, e todas as forças da nação se coordenaram para um grande fim e construímos uma mentalidade nova para um mundo novo. É por via do mar que milhões de pessoas de inúmeros países e regiões do mundo pensam e falam em português. Dar e receber são gestos de um povo que, desde sempre, aprendeu a retalhar-se pelo mundo numa busca constante de dias melhores e de aventura, pela esperança do desconhecido nos Brasis, nas Áfricas, nas Índias, mais longe ainda, nos confins da Ásia, arrojados bárbaros do Sul que ousaram entrar em impérios de outro mundo. Construímos a guerra com a revolta de a fazer apaixonados pela paz, trocando barcos ancorados por terras verdes e quentes, que envolvemos em beijos diamantes no atravessar dos séculos, por entre a extensão infinita da terra que fomos descobrindo ao mar. Somos um povo do mundo, ainda hoje, ainda sempre, vivemos em todo lado e em lado nenhum. Tão perfeito é o nosso ir e vir, quase sem estar. Nunca nos despedimos do mundo porque nunca tivemos o mundo. No fluxo indomável da história, permanecemos com o melhor de nós, a língua. Com ela transpusemos as ruínas do Império Impossível. Por ela nos demos à paz de uma vida de conquistas. Nem sempre se entende este povo sem noite, que em cada crepúsculo vê uma madrugada. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Marca Portugal Global, com o Luís Carvalho, um fotógrafo, realizador de televisão, fotojornalista, arquiteto, com mais de 40 anos de profissão. Seja bem-vindo, Luís Carvalho. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos debater, refletir. Terá seguramente uma opinião, uma perspectiva, um entendimento sobre o que é isto da marca Portugal. Na sua perspectiva, verdadeiramente, a cultura portuguesa poderá ser considerada um património da humanidade? Já é considerada através da Unesco, portanto, oficialmente é considerada. A cultura portuguesa, como sabemos, é quase uma banalidade dizer, está disseminada pelo mundo desde as nossas descobertas, não é? Que foram feitas com um grande orgulho, um grande empenho nacional, com uma grande motivação, que tem muito a ver com a maneira de ser dos portugueses. Os portugueses são, por um lado, um pouco adormecidos e acomodados, principalmente em Portugal, mas quando é preciso fazer qualquer coisa, quando é preciso avançar, avançam. Nós vemos esse exemplo, isto também é banal já dizer, mas vemos nas comunidades portuguesas no estrangeiro a forma como eles são, como eles se entregam àquilo que é a luta pela sua vida, pela sua sobrevivência, e é magnífica a obra dos imigrantes por todo o mundo. E a marca Portugal, nesse sentido, é muito bem vista, porque se anteriormente se olhava sempre para Portugal assim como um país assim um bocado longe, no centro da Europa, mas houve uma coisa que, e até com certo desdém, principalmente pelo aquele chauvinismo francês, e não só francês, a verdade é que os trabalhadores portugueses foram sempre respeitadíssimos, sempre. Porque são educados no sentido de serem pessoas de bem, de palavra, de trabalhadores, que conseguem evoluir na sua vida, que melhoram sempre, e que levam também a cultura portuguesa. Repara a quantidade de restaurantes, por exemplo,
que há em França, que há na América, e não só nas zonas onde vivem os portugueses, e nesse já estou a falar de um bocadinho daquela anedota do pastel de nata cá em todo lado, mas não tem a ver com o pastel de nata, tem a ver de facto com os bons materiais portugueses, o bom vinho, o bom queijo. Portanto, nós nesse aspecto somos muito bem vistos. Por um lado, por aquilo que nós levamos daqui, que é a nossa tradição, que sabemos fazer bem, mas também pelas pessoas, que isso é que é o fundamental. Digo isto porque eu conheci muitas comunidades como jornalista em vários lados, na Austrália, na Europa, na América e em África, e a verdade é que temos sempre um papel fantástico nos sítios onde estamos. Tomarmos nós, e isto é mais análise para sociólogo, não acontecer mesmo em Portugal. Mas só para acabar, eu acho que os portugueses em Portugal sofrem de um estigma terrível. É que nós temos bons trabalhadores, mas temos chefias intermédias péssimas, mal formadas, tal como empresários, pequenos e médios empresários, não estou a generalizar, mas a grande maioria, de facto, quase que se pode generalizar, com pouca cultura empresarial, etc. E, portanto, nós não somos ninguém quando trabalhamos numa má equipa. E eu acho que esse é o maior problema de Portugal. Más chefias, que, portanto, não conseguem... O mesmo trabalhador em Portugal, numa determinada fábrica mais tradicional, porque nós hoje também temos exemplos extraordinários de empresas novas, mas esse é empregado, esse trabalhador em Portugal ou depois em França, são pessoas completamente diferentes, precisamente porque estão integrados também numa organização que o permite brilhar. Da sua profissão, que verdadeiramente tem que lidar com pessoas, seja ela na fotografia ou no fotojornalismo, que ainda são as pessoas enquadradas em acontecimentos, mas também na realização da televisão, que tem que passar conteúdos, como são as pessoas que os transmitem, verdadeiramente tem também uma percepção, não só falou, e muito bem, os portugueses, as comunidades portuguesas, dos imigrantes, e que hoje em dia até há uma característica destes novos imigrantes portugueses já muito diferentes dos anteriores, estes já altamente qualificados, verdadeiramente. Nesta sua perspectiva, e seguramente nestes mais de 40 anos em que fotografou, filmou, realizou, conheceu tantos conteúdos, tantas pessoas, nota que há um crescimento de qualidade, ou se não há um crescimento, há uma continuidade sem grandes intervalos ao nível de uma garantia de qualidade, etc. Ou há também, conforme os ciclos históricos, ou seja por o período revolucionário que houve, ou depois também a entrada na altura, na CEE, estas sucessivas crises, há também algo, tenho observado que há esses picos de pessoas mais valorosas ou mais reconhecíveis do que outras. Quer dizer, os tempos evoluem e as pessoas evoluem com os tempos, não é? Portanto, nós também somos o tempo em que vivemos e evoluímos naturalmente com o tempo em que vivemos. Quer dizer, eu tenho na minha família, eu sou da Beira Alta, tenho muitos primos, principalmente primos imigrantes, que foram imigrantes, agora alguns infelizmente já morreram, já tinham uma determinada idade avançada, outros não ainda, mas eles, quando foram nos anos 60 para a França, e foram de facto a salto, a verdade é essa, e dormiam todos num quarto ou em Paris, eu cheguei a dormir com eles numa viagem em que passei, quer dizer, depois passaram a viver de outra maneira, e a pensar de outra maneira, porque o desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento económico e as novas descobertas, tudo o que muda, nomeadamente agora a internet, que veio mudar completamente a gente que o diga que estamos aqui a falar. Portanto, acho que os tempos mudam e as pessoas mudam com eles, e acho que isto também é óbvio. Há uma nova geração de imigrantes, não conheço muito, sei que a anterior geração eram pessoas muito trabalhadoras,
não foram para a França para passear, foram mesmo para trabalhar. Conheciam até portugueses têm, acho que todas as comunidades vivem sempre muito juntos uns dos outros, portanto eles acabavam por recriar em Paris ou noutra cidade onde vivessem, acabavam por recriar um mundo português, um mini mundo português, uma comunidade portuguesa. E não saíam às vezes muito aquele ciclo, quer dizer, iam aos mesmos clubes, às mesmas associações, à mesma igreja, e portanto havia ali uma determinada comunidade. Olha, na Venezuela, que eu também conhecia antes, exatamente antes do Chávez tomar o poder, há também uma comunidade portuguesa muito forte, mas onde eles se reúnem, se conhecem muito uns aos outros, e portanto são pequenos Portugal, marca Portugal se quiser, que se vai reproduzindo pelo mundo. Portanto, eles nunca ficam muito cosmopolitas, não aprendem, no caso de França, acabam por falar o essencial, arranham o francês, não é? Arranham o francês, até transformam certas palavras francesas para portuguesas, inventam uma mistura de francês e português, o que até é muito curioso. E, portanto, o que é que eu ia dizer sobre isso? Acho que as coisas evoluem. O que eu sei é que hoje as pessoas que nos anos 60 emigraram, hoje têm uma dignidade de vida que não tinham na altura, não tem nada a ver. Não é? E isso tem a ver com a evolução económica, tem a ver com hoje qualquer imigrante que viva, que tenha regressado, tem uma casa ótima, com sofás ótimos, com boa decoração, com a maneira deles, na cultura deles, mas têm qualidade de vida, quer dizer, as casas estão aquecidas, todos, não há exceção. Antes eles viviam em casas tradicionais, tinham os animais por baixo para lhes aquecer a casa. E na sua perspectiva, enquanto arquiteto, também como fotógrafo, com uma perspectiva mais artística de Portugal, como acha que tem sido esta evolução, ou qual é a sua percepção deste Portugal ao nível de uma arquitetura, de uma identidade arquitetónica e também de uma identidade artística, no caso da fotografia? Por exemplo, dentro destes dois reinos de expressão artística e plástica, etc. Quer dizer, há uma relação, para mim, que sou arquiteto e sou fotógrafo, há uma relação muito grande entre a arquitetura e a fotografia. Eu vou explicar porquê. Porque a arquitetura é quase memória em 3 dimensões. A arquitetura tradicional, quando nós vemos uma casa tradicional, quem diz casa diz um carro, por exemplo, de há 40 ou 50 anos, nós temos ali a cultura daquele tempo. Não, para mim não é uma questão de nostalgia, é uma questão de termos ali uma memória viva. Neste caso, a marca portuguesa que está na arquitetura portuguesa e naquele levantamento que foi feito há 50, 60 anos, que é a história da arquitetura portuguesa, feita por 2 arquitetos, um grande volume. E, quer dizer, isso tudo desapareceu. Quer dizer, porquê? Porque muitos intelectuais, e mesmo de esquerda, não percebem que a arquitetura tradicional é, na verdade, o retrato em pedra daquilo que eram os portugueses, a maneira de viver, da forma como as casas se organizavam à volta da igreja, da aldeia, etc. Portanto, havia uma comunidade em que as casas, o edificado era, no fundo, o esqueleto daquela sociedade. Se me estou a explicar. Mas as pessoas, nós gostamos muito disso, intelectuais, porque achamos que aquilo tem é uma arquitetura feita com um sentido prático e sincero, utilizando os materiais da região, etc, etc. Aquilo era horrível para eles. Horrível. Porque eram casas que nós gostamos muito, que eu gosto muito e compreendo, mas as pessoas que logo puderam destruíram aquele passado, que era um passado horrível. Quer dizer, porque passava um frio, tinha a ver com uma altura em que as pessoas trabalhavam de sol a sol, não havia férias, não havia subsídios, não havia nada disso, era uma vida muito dura. A minha avó teve essa vida muito dura, e, portanto, quando tem algo de mulher, quer saber livros daquilo. Não estou a pensar em
em arquitetura tradicional portuguesa, não é? E isso desapareceu muito. O que há hoje é praticamente ruínas. É verdade que foram recuperadas, umas bem, outras mal, muitas casas dessa altura. Os anos 70 e 80 foram devastadores no aspecto disso desaparecer, e, portanto, perdemos muito a nossa marca cultural. E não só as casas, não é só o desenho das casas, é a forma como depois as pessoas passaram a viver. Porque numa aldeia, se anteriormente as pessoas viviam todas juntas, porque quando estão juntas também se podem ajudar, certo? Porque era uma comunidade entre ajuda, quando cada um passou a ter dinheiro, querem a casa longe uns dos outros. E, portanto, as casas espalharam-se à volta da aldeia, deixaram de ser casas coladas umas às outras e são vivendas, mas bastante aberrantes, porque são muito mais mal pensadas do que eram as casas tradicionais, porque as pessoas têm o luxo todo do primeiro andar, mas o primeiro andar está fechado porque elas querem viver na cozinha no resto do chão. É isto que acontece em todas as casas. E, portanto, com materiais frios, com materiais que são muito frios de inverno, azulejos das paredes, etc., chão de azulejo e tal, portanto, que as casas tradicionais eram de madeira e pedra, portanto, que eram muito mais quentes. Pronto, os tempos mudam. E agora perdi-me um bocadinho. Essa marca portuguesa que ainda existe em muitos lados, e algumas aldeias tradicionais, como Sortelho ou Monsanto, e muitas outras, a verdade é que o mundo mudou, pronto. E a célebre casa de imigrante, tal como tinha havido a casa do brasileiro, que nós hoje achamos muito tradicional, mas eram casas copiadas do Brasil. Era o imigrante tinha ido para o Brasil e construiu a casa do brasileiro, também era um bocado aberrante em relação àquilo que se fazia na época. Os tempos mudam, portanto, é isso. Agora, Portugal tem características muito fortes, muito fortes, muito fortes. Começando pela nossa paisagem. A paisagem portuguesa é diversificada e lindíssima, com também a paisagem e também aquilo que é o clima português, também é muito diversificado, não é? Temos neve na Serra da Estrela, passar 200 km, temos um sol especial no Algarve. Portanto, estas características portuguesas, se juntarmos a uma série de produtos que foram muito valorizados também nos últimos anos, de facto foi-se buscar muito os produtos, olha, comida portuguesa, e não é só nouvelle cuisine française, não é? Felizmente, portanto temos a cozinha portuguesa, foi até demais, quer dizer, já tem sido muito valorizada, e portanto nós temos um potencial, juntamos a arquitetura, a paisagem, a comida, as pessoas. Somos de facto uma riqueza muito pouco, nós exploramos muito pouco a nossa qualidade, muito pouco. Eu costumo dar este exemplo que é um bocado bacoco. Temos a ponte que atravessa a ponte sobre o Tejo, não é? 25 de Abril, ou Salazar, como lhe queiram chamar, e temos depois a ponte irmã, gêmea, quase gêmea, de São Francisco. Não é? Vamos à ponte de São Francisco, há ali à saída da ponte um parque de estacionamento, a gente para o carro, fica ali a ver, deslumbrado, aquilo, não sei o quê. Já se rodaram ali centenas de filmes com imagens maravilhosas, não sei o quê. À entrada da ponte 25 de Abril, aqui em Lisboa, temos um estaleiro de obras que está lá há 30 anos. Quer dizer, num ponto privilegiadíssimo, onde podíamos também fazer ali uma coisa fantástica sobre Lisboa e sobre a ponte, e não sei o quê, não fazemos. Temos um estaleiro de obras. Quer dizer, nós aproveitamos muito mal aquilo que temos, mesmo muito, muito mal. Mesmo muito mal. E quando queremos aproveitar, é para fazer um investimento brutal, um investimento sem retorno, e que acaba por ser um novo riquismo. Quer dizer, nós não conseguimos resolver este desequilíbrio português. Isto que diz é tão ou mais verdade, como se nota nos últimos tempos uma certa, eu acho que até uma certa ignorância, mas uma certa ignorância afetada e arrogante, que é verdadeiramente quando se tenta ignorar isto, como fala, esta memória edificada, seja ela ao nível da construção per si, ao nível da arquitetura, mas também do urbanismo, porque a arquitetura faz parte do urbanismo, ela compõe o urbanismo, em que inclusivamente
E isso que fala é muito verdade. Portugal tem uma paisagem, e não só, também tem um património edificado a todos os níveis, muito diversificado, e é isso que nos distingue e que atrai, inclusivamente, a curiosidade, a vontade de conhecer dos estrangeiros. Então, o que é que se está a fazer neste momento? E vamos ver aqui em Lisboa. Normalização da cidade de Lisboa como as outras cidades internacionais. Então, para isso, os estrangeiros não vêm cá. Para ver uma cidade com o mesmo tipo de urbanismo, com o mesmo tipo de vivência na cidade, etc., não vêm cá fazer nada, vêm ver mais uma cidade, verdadeiramente. E com isto, nem precisamos de deixar de falar da calçada portuguesa, porque tomaram-na como inimiga, que é um atentado à saúde dos utentes e dos pacientes. Não é. Ela está cá há mais de 100 anos. Nunca ninguém partia pernas, agora partem-nas, obviamente, e agora é impraticável, porque é mal construída, é utilizada, é construída com os materiais errados, não é nada cara, não é onerosa, como a Câmara diz, porque arquitetos, professores da Faculdade de Arquitetura, da sua faculdade, seguramente, dizem que não, que até é de muito fácil manutenção, tem é que ser bem construída, portanto, e quem diz isto diz tantas outras coisas. Todo o urbanismo português, que também, como referiu, esteve a saque ou sofreu atentados durante os anos 70 e 80, e também não nos podemos esquecer também de outra senha muito complicada, que é os atentados politicamente corretos do património do passado. Querem, à luz do revisionismo histórico, querem corrigir não sei o quê, não se corrige o passado não se corrige, o presente sim. Agora, não se oblitera, não se acaba com o património do passado, porque ele, à luz do presente, é errado, ou representa algo que era errado à nossa luz do nosso presente. O que lhe ocorre sobre isto? Bem, o que me ocorre, quer dizer, você levantou aí várias questões. O que me ocorre é o seguinte, por exemplo, Lisboa está a ser alvo de um terremoto dramático depois do Medina e aquela companhia e aquela entourage sinistra ter tomado conta de Lisboa. Acho que o que está a acontecer a Lisboa, e que toda a gente se cala, que praticamente ninguém... Há uns doidos e tal que vão dizendo mal, mas o que acontece é uma coisa absolutamente terrível. Além de terrível, estúpida, porque nós podemos ter várias opções ou opiniões sobre o que deve ser uma cidade. Mas uma cidade é uma cidade. Uma cidade não é uma aldeia. Uma cidade é uma paisagem urbana, não é uma paisagem rural. No campo, brincando um pouco, plantam-se couves. Numa cidade não se plantam couves. Portanto, o que eu quero dizer? Que dentro de a cidade tem uma função. As cidades nasceram porque tinham uma função, que era a função do comércio, a indústria, a manufatura, a cultura. Era uma série de atividades que só se encontravam nas grandes cidades. E quanto maiores eram as cidades, maior era o movimento cultural, as tendências comportamentais das pessoas, havia mais libertinagem nas cidades do que no campo, em princípio. Havia uma cultura superior mais erudita nas cidades do que no campo. Pronto. E as pessoas... havia uma mescla não havia uma mescla de classes sociais que provavelmente não havia da mesma maneira nas aldeias. E uma cidade é isto, mesmo adaptada aos dias de hoje. Uma cidade é onde se encontram os melhores restaurantes, onde se devem encontrar os bons teatros, salas de concerto, onde havia atividade noturna, onde havia importantes empresas a funcionarem no centro da cidade, onde as instituições, os tribunais, os ministérios funcionavam na cidade. Isto é uma cidade. Uma cidade não é transformar o que era anteriormente ativo em hotéis de luxo. Bem, isto é absolutamente ridículo. Quer dizer, querer transformar uma cidade numa cidade-museu. Uma cidade não é um museu. Uma cidade é um organismo ativo, onde se cruzam várias coisas. É onde há neons,
onde é algum barulho tem que haver, onde tem que haver alguma poluição, porque tem muito barulho. Uma cidade não é uma coisa, não é uma estrutura bacteriologicamente pura, onde só se anda a pé e onde há um canteirinho a cada esquina. E as pessoas não podem ter carro, só podem andar de bicicleta, e não pode haver negócio, porque o negócio é uma coisa do capitalismo. Não. Esse foi o espírito negativo que se introduziu em Lisboa. Quer dizer, estão a obrigar a fazer de Lisboa, da cidade de Lisboa, uma coisa que ela não é. Isso não tem nada a ver, que tem que haver trânsito organizado, com certeza. Pode haver ruas em que não haja trânsito, com certeza. Tem que haver transportes públicos eficazes, muito eficazes, com certeza. Isto é uma coisa. Outra coisa é tornar a cidade incompatível. Percebe? Uma coisa é se eu comprar um apartamento por uma fortuna no Chiado e depois não ter estacionamento para o carro. E quando vai ao supermercado, ter que andar 400 metros com as compras na mão porque o carro não é permitido chegar a casa. Isto acontece no Chiado. Isto acontece no Chiado há anos e anos. Percebe? E, portanto, isto é... Eu também não tenho aquela ideia da cidade, que a cidade tem que ser as casas todas decrépitas a caírem, com umas velhinhas à janela com gato para vir um fotógrafo neorrealista fazer a fotografia. Também não tenho nada a ideia disso. Quer dizer, não é? As cidades têm que se renovar. Têm que se renovar. Tem que se renovar. Mas tem que se renovar. Não é estagnar. O que está a acontecer em Lisboa é um crime autêntico. Não é só em Lisboa, porque isto é uma moda que pegou. Que já me disseram que pegou em Nova Iorque, que eu já não vou há muitos anos. Acho que em Paris também há um louco qualquer que quer fazer isto. Já tinha havido antes, em Londres, um tipo também que ia fazer isto. Quer dizer, as cidades, quem quer descanso, vai para o campo, não vai para a cidade. Percebo. Portanto, isto não quer dizer que as cidades não sejam organizadas. Têm que ser organizadas, têm que ser limpas, têm que ser organizadas. Aqui há uns anos Lisboa era um nojo, porque era ainda muito mais suja do que é hoje. Os carros estavam todos em cima do passeio, porque também não havia parque de estacionamento para as pessoas estacionarem, e que era uma cidade suja. Mas agora é uma cidade ascética, quer dizer, não podemos passar de uma coisa para outra. É uma cidade onde, no centro, continuam a não viver pessoas. O incêndio já foi há 30 anos. Na altura, havia, na zona do Grande Chiado, apenas um casal que vivia no Chiado. Que estava tudo deserto. Pensei que não houve morte, estava tudo deserto. E continua tudo deserto passado estes anos. A Câmara tem cometido, de facto, assusta as pessoas. Fazem uma política agressiva contra as pessoas. Por exemplo, onde eu tenho o meu estúdio agora, ali perto do Intendente, andou a marcar pinos nas ruas para os carros mal passarem. Fizeram um desnível numa rua em que um dos meus carros bate sempre lá, tem que passar a 0 à hora quase para não bater. É uma política de agressão contra as pessoas, de agressão. E depois, com um custo ao erário público enorme, porque esta Câmara desbanja milhões e milhões e milhões, é milhões mesmo, que não têm retorno absolutamente nenhum, nem em tornar a cidade mais competitiva, nem em tornar a cidade mais amiga do cidadão. Não, é só preconceitos, é só dogmas para fazer uma política do politicamente correto. Quanto mais politicamente correto, melhor. E, portanto, isto acho que é das coisas mais graves que acontecem neste momento no país. Não sou contra as ciclovias, não sou contra nada disso. Não pode haver uma ciclovia onde passam 10 pessoas por hora a empatar numa zona principal da cidade, numa via de circulação. Pessoas que trabalham terem que estar em bicha por causa de 10 tipos que passam ali de bicicleta. Quer dizer, que geralmente até são... E de acesso a 2 hospitais públicos. Tudo. Porque há só para acabar. Quer dizer, não estou aqui armado de especialista, porque eu não sou especialista nenhum, isto é café, conversa quase de café. Mas, repare isto, as cidades, aqui posso falar como arquiteto, são como as artérias do nosso corpo. Quer dizer, há artérias principais e depois aquilo vai-se ramificando em pequenas... É assim as ruas. São assim as ruas. Uma avenida larga é para escoar trânsito, não é para andar a passear de bicicleta. É para escoar trânsito. Um beco sem saída é para se tornar agradável para quem só vive ali, porque é um beco sem saída, é só para quem vive ali.
Percebe? Nós já estamos a fazer esta loucura. Por exemplo, em Cascais, o Presidente da Câmara de Cascais, que está a querer ser o Medina 2 da zona, faz uma ciclovia entre uma rotunda, tem uma bomba de gasolina que vem da autoestrada, e o shopping Cascais, que vai custar milhares e milhares e milhares de euros, que vai estreitar o fluxo de trânsito, está a transformar uma via rápida numa zona para passear de bicicleta. Isto é absolutamente absurdo. Quer dizer, isto mesmo do ponto de vista técnico e do ponto de vista daquilo que é o estudo do urbanismo, está absolutamente errado. Está absolutamente errado. E o que me parece no património que nós temos, inclusivamente património histórico edificado, umas intervenções que nós vemos, que a sociedade civil vai tendo conhecimento, como numa torre de um castelo, que houve uma qualquer câmara, que agora não me ocorre onde foi, que seguramente deve ter tido conhecimento, que houve uma intervenção em que fizeram uma espécie de reconstrução, assumindo verdadeiramente o que é contemporâneo, utilizando, digamos, a carcaça, ou não é a estrutura, verdadeiramente era mesmo só a carcaça dessa torre. Como também houve um colega seu, muito mais jovem, depois querem mostrar trabalho, não sei, é esta a minha leitura, e que teve uma ideia peregrina de construir um passadiço em círculo à volta do Castelo de Almorol, para que as pessoas pudessem ter uma visão de 360 graus. Quer dizer, chega-se ao exagero de se querer tornar mais papista que o Papa, mas absolutamente descurando toda uma envolvente, em primeiro lugar, da natureza, dos habitats, e também que descaracterizam o próprio local. E isto devem ser umas atrás das outras, já nem é não só nas cidades, é pelo país todo. É o país todo. Bom, como é que eu ia dizer? Estou a falar de uma coisa que sei muito pouco. Quando se está perante um edifício antigo, histórico, que está destruído, há aqui sempre um problema grande, que é, ou vamos fazer um pouco como se fazia o Raulino, aqueles arquitetos de antigamente, e vamos tentar fazer uma imitação daquilo que existia. Aliás, os Jerónimos são um exemplo claro disso. Portanto, os Jerónimos não eram assim, aquilo foi tudo reconstruído, foi tudo construído de novo. Portanto, o que está aí é a torre, e mesmo assim mexeram bastante naquilo. Ou vamos fazer uma coisa a imitar o antigo, que eu sinceramente não me agrada muito, porque o que foi, portanto, não sei, depende dos casos. Ou vamos fazer uma coisa nova, reinterpretando o passado, de forma a integrar-se até por contraste. Repare, foi o que aconteceu um bocado na pirâmide do Louvre, por exemplo. Fazemos uma peça que valha tanto como a que lá está, ou ainda mais, mas que se integra, nem que seja por contraste. Bom, portanto, eu não tenho uma grande opinião sobre isso. O que eu sei, quer dizer, desagrada muito ver, prefiro deixar lá estar a ruína e não fazer mais nada e conservar a ruína. Acho que essa é sempre... sempre que mexemos, estragamos. Sempre que se acrescenta qualquer coisa, inevitavelmente estraga. Se há lá a ruína, acho que deve lá ficar. Não necessariamente as opiniões, não é? Claro, deve lá estar. Também depende da ruína, do espaço, do sítio, depende de muita coisa. Quer dizer, podem-se fazer coisas maravilhosas, com um arquiteto genial, de certeza que fará uma coisa genial, para, mesmo que seja por contraste, ou não sei. O caso da pirâmide do Louvre. Agora, quer dizer, há uma geração de arquitetos, ou mais já do que uma, de facto, que conseguem ser piores que os patos bravos, quer dizer, porque as coisas que fazem conseguem ser mais aberrantes do que os chamados patos bravos, que eram aqueles tipos que nos anos 70, para ganhar dinheiro, faziam um caixote qualquer. E isso de facto é verdade, quer dizer, também acontece nas cidades. Aliás, quer dizer, tudo o que está a acontecer em Lisboa tem por trás o Manuel Salgado, que até é uma pessoa que tem ideias até bastante claras sobre o que é o urbanismo, mas que depois que se tornou dono de Lisboa começou a fazer aquilo que lhe apetece,
É uma figura controversa, não esqueçamos que ele foi o iniciador da construção nova à beira do Tejo, com aquele hotel que está em cima do rio, ao lado do Monumento aos Descobrimentos. Aquele hotel que ali está, aquele caixote, é obra dele. E, portanto, quer dizer, não sei, o mundo está complicado, quer dizer, acha que havia uma elite antigamente, no tempo do Estado Novo, muito boa, quer dizer, técnicos fantásticos, arquitetos, engenheiros. Os engenheiros tinham uma formação que não é a formação de hoje. Eram tipos com muita cabeça e que Portugal teve obras públicas nesse período absolutamente fantásticas. E eu conheço bem, porque um padrinho meu era funcionário do Ministério das Obras Públicas, era um funcionário superior, e levava-me às vezes ao Terreiro de Paço, e eles tinham, lembro-me, que ele tinha um orgulho enorme naqueles planos de fomento e tudo aquilo era muito pensado, era muito bem analisado. Não havia ali o que há hoje, aquelas decisões em cima do papel. O meu pai foi fiscal das obras do Estado das escolas entre os anos 50 e o final dos anos 80. Aliás, eu fui arquiteto nas construções escolares e depois mais tarde nos edifícios e monumentos nacionais. No meu tempo já não era assim, mas antigamente havia de facto o gosto do bom projeto, da obra bem acabada, durável, e havia ali um rigor mesmo do ponto de vista da arquitetura, porque depois acabou, mas isso é fruto dos tempos, não há nada a fazer, destruíram esse sítio. Enquanto não descansaram, não destruíram esses serviços. Mas isso significa que não há... Vamos nos bater aqui, por exemplo, ao nível da arquitetura. Não há agora exemplos bons, ou do qual Portugal possa ser apresentado como exemplos? Não, há coisas ótimas, há coisas muito boas que se têm feito. Não é só antigamente. Há coisas muito boas que se têm feito, embora nos tenha custado os olhos da cara. Pode dar um ou outro exemplo? Sejam eles de obras públicas ou outros? Aquele plano de reconstrução de escolas do Sócrates, aquilo é fantástico. Quer dizer, custou-nos os olhos da cara. Quer dizer, pronto. É ridículo. O preço daquilo é um novo riquismo. Mas se esquecer do preço que aquilo custou, aquilo é espantoso. Mas também é espantoso que se gaste tanto dinheiro numa escola que depois não é capaz de ensinar os alunos, quer dizer. Mas isso já é outra discussão. Pronto, não é? É que, de facto, é uma coisa... A primeira vez que eu entrei que eu fui como jornalista a uma dessas escolas, aliás, são duas ali em Alcântara, ninguém tinha dito nada o que era. Eu não sabia o que era. Eu entrei e disse ao meu colega, mas isto é uma reabilitação fabulosa. Isto é fabuloso. É do arquiteto Távora. Logo vi que havia aqui mão de mestre, não sei o quê. Só que aquilo custava uma fortuna absolutamente exorbitante. Quer dizer, mas não estou a dizer mal, nós temos coisas excelentes. Pelo país temos coisas excelentes. E melhorámos muito. Depois, se aquilo é bem, quer dizer, qualquer aldeia tem hoje uma junta de freguesia com uma construção feita pelo arquiteto não sei quê, e um salão de festas ou um anfiteatro. Quer dizer, o Portugal está extremamente bem equipado. Bem equipado. É de ficar mesmo admirado com o que há. Aquilo depois não é utilizado, não é? São necessários os conteúdos. Portanto, já há forma, agora são necessários os conteúdos. Não vai haver conteúdos, porque, quer dizer, por exemplo, Ourique, que tem 5.000 habitantes, o concelho, quer dizer, aquilo tem um equipamento cultural absolutamente fabuloso. Tem uma biblioteca fabulosa, com um excelente projeto, ninguém lá vai. Quer dizer, percebe? Portanto, o problema é este, nós tínhamos o dinheiro disponível da Comunidade Europeia e fomos gastar, ainda bem, pronto, já lá está, já lá fica. Luís Carvalho, a nossa conversa continuaria seguramente e com muito mais exemplos, com muito mais abrangências, ainda também, por exemplo, na sua área de realização de televisão e também de fotojornalismo e também mas estes programas na internet são sempre muito curtos, pelas razões óbvias, porque querem ser bastante... eu sei. Bastante concisos. Foi um gosto enorme falar consigo. Muito obrigado.
e as suas opiniões foram absolutamente pertinentes, porque abordámos aqui uma nova perspectiva, uma outra perspectiva daquela que se tem vindo sempre a falar no programa Marca Portugal, aqui já do Portugal edificado, do património, do património arquitetónico, também contemporâneo, como também o antigo. Muito obrigado uma vez mais. Muito obrigado. Até breve. Obrigado. Foi mais uma vez o programa Marca Portugal Global, desta vez com o fotógrafo, realizador e fotojornalista Luís de Carvalho. Sejam bem-vindos mais uma vez depois para a próxima edição do Portugal Global. Obrigado. Muito obrigado.